Está todo mundo bem? Tudo certo aí? Estão acomodados? Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Lucas 8. Lucas 8, a partir do versículo 40. Lucas 8, verso 40. Graças a Deus. Amém? Podemos ler? E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarava. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Amém. Nós acordamos hoje, acordamos com vida, graças à sua permissão, graças às suas misericórdias que se renovaram sobre nós, e nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos te agradecer pela semana que passamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso nós nos alegramos, Pai. Obrigado, Senhor, por todo o suporte que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de detalhes. Obrigado, Pai, porque o Senhor é sensível. O Senhor sentiu que do Senhor saiu poder, saiu virtude, quando essa mulher te tocou, Pai. O Senhor ouviu e atendeu o pedido de Jairo. O Senhor é o Deus que é sensível aos nossos pedidos e às nossas orações. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que era, que é e que há de vir. A tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Por isso, Senhor, assim como aquela mulher te tocou, nós queremos te tocar nessa manhã. Assim como o Senhor ressuscitou aquela menina, nós queremos que o Senhor toque as nossas vidas, para que os nossos sonhos, projetos, Senhor, o nosso propósito seja ressuscitado nessa manhã. E só o Senhor tem o poder de ressuscitar, Pai, os nossos sonhos. Senhor, tem pessoas aqui que têm sonhos grandes colocados pelo Senhor mesmo nos corações. E talvez o desânimo venha,
Talvez a dúvida venha, porque os projetos e sonhos do Senhor são realmente sonhos e projetos grandes, Pai. E quantas são as flechas de incredulidade que nós recebemos e nós permitimos que ela desça aos nossos corações. Quantas vezes, Pai, firmados na Tua palavra e com fé que o Senhor vai fazer, nós desistimos no meio do caminho. A Tua palavra fala que mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Nós precisamos ser perseverantes, Pai. Nos ajude nessa perseverança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos a Tua igreja. E assim como foi falado, Pai, pelo pastor Itamar, nessa manhã, nós, Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor, ó Deus, não se agrada dos nossos pecados. Mas o Senhor espera que busquemos a cada dia mais a santidade, a santificação do Senhor, Pai. O Espírito é o mesmo, Senhor, porque a Gesa falou sobre a água pura, a água cristalina e a água de esgoto. O Itamar falou sobre a santidade. Nós precisamos ser santos como o Senhor é santo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajude a fechar as brechas, Senhor. Porque às vezes estão acontecendo coisas na nossa vida que nós não entendemos. Mas, Senhor, eu oro, eu leio a Tua palavra, eu Te busco, eu ando com o Senhor. E por que está acontecendo isso? Talvez seja o Sky-Gato. Talvez seja uma brecha que eu estou dando e que o diabo está se aproveitando disso. Em nome de Jesus, Pai, nos livre. Nos livre, Senhor, do engano. Que não sejamos enganados, Pai, pelo inimigo das nossas almas. Que não sejamos enganados pelas nossas próprias paixões e vaidades. Mas que sejamos, Pai, humildes assim como Jesus é. Que possamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Nos ajude a ter uma vida cristã genuína. Uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã que reflete Cristo de fato e de verdade. Nos ajude, Senhor, a buscar ao Senhor. Porque o Senhor fala que aquele que te busca te encontra, Pai. Aquele que bate, a porta será aberta. Nos ajude, Senhor. Nos ajude nesse tempo, Pai. Um tempo, sim, difícil, mas o Senhor nunca falou que seria fácil. Pelo contrário, no mundo teremos aflições, como temos, mas o Senhor venceu o mundo. E nós temos, sim, que ter bom ânimo. Nos ajude nas questões familiares, Pai. Quantas são as pessoas que têm um problema dentro de casa, com uma outra pessoa, um outro membro da família que não quer mudar, que não se posiciona. Mas eu estou há tantos anos orando por ele, ou orando por ela, e nada acontece. Nos ajude a perseverar, Pai. Nos ajude a ser fortes, Pai. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E a Tua palavra fala que o amor suporta todas as coisas. A Tua palavra fala que o amor crê, que o amor espera. A Tua palavra fala que o verdadeiro amor, ele encobre uma multidão de pecados, no sentido de nós não julgarmos a vida do outro, mas amarmos, porque o amor vai constranger. E o amor do Senhor que nos constrange fará com que outras pessoas sejam constrangidas por esse amor através da nossa vida. E larguem, deixem o pecado, porque o amor, ele tem esse poder. Nos ajuda, Pai, nesse tempo. Eu oro. Nós oramos todos juntos como igreja. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas capítulo 8 conta a história de Jairo, da sua filha e da mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9 também vai falar sobre isso. E Marcos no capítulo 5 você também vai encontrar a mesma história, narrada de formas diferentes. Quando nós olhamos para Marcos no capítulo 5, nós encontramos
o versículo 40, versículo 40 não, o versículo 24, do capítulo 5 de Marcos, falando que eles passaram para o outro lado. Jesus passou para o outro lado. Então, a primeira convicção que nós precisamos ter é que todas as vezes que nós nos encontramos Jesus, as coisas nunca permanecem da mesma forma. Quando você encontrar e Deus falar com você, com passagens que falam, e passou para o outro lado, e passou para outra banda, e atravessaram, algo novo o Senhor vai fazer. E o Senhor, Ele trabalha por ciclos, como nós já pregamos várias vezes. E talvez você esteja passando por processos, e processos dolorosos, processos pesados, um ciclo de dor. Mas eu quero dizer nessa manhã, que quando o peso da glória de Deus está sobre a nossa vida, nós vamos passar por pressão, nós vamos passar por processos, nós vamos passar por ciclos. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente avance. O Senhor quer que a gente mude de nível no mundo do Espírito. Os processos para aquele que anda com Cristo não são privações. Os processos para aqueles que andam com Cristo são lapidações do Senhor. Ferramentas de forja. Ferramentas de crescimento para que nós possamos atingir outros níveis no reino do Espírito. Coisas que nós não enxergávamos, vamos passar a enxergar. Coisas que nós não tínhamos convicção, vamos passar a ter. Milagres que não aconteciam, vão começar a acontecer. Os nossos olhos vão começar a contemplar coisas grandes. Coisas grandes. O Senhor tem feito. O Senhor tem agido. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos. O Senhor é Pai e Ele não faz acepção de pessoas. Ah, mas parece que aquele lá olha e as coisas acontecem. O Senhor é Pai e Ele não faz acepção de pessoas. A diferença é que aquele ora e as coisas acontecem é porque Ele quer andar com o Pai. Muitas vezes nós não queremos andar com o Pai. E queremos ter o mesmo poder, a mesma atitude que aquele que anda com o Pai tem. A sinagoga era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e dedicar a leitura e a exposição da palavra, das Escrituras. E a sinagoga, ela era governada por anciãos. E Jairo era um deles. Jairo era aquele que examinava os discursos. Então, se Jairo estivesse aqui hoje, ele estaria examinando tudo que eu estaria falando aqui nessa manhã. Jairo era bem sucedido ministerialmente. Jairo era, em algumas versões, o principal das sinagogas. E essa que nós lemos, ele era o príncipe da sinagoga. Jairo era o pastor. Jairo era o apóstolo. Aquele que estava à frente, aquele que realmente fazia e permitia que o trabalho avançasse na sinagoga. Portanto, Jairo era alguém importante. Jairo era alguém importante naquela época. Jairo era alguém reconhecido realmente. Então, Jairo estava com um problema. A sua filha estava muito doente. Talvez você seja muito bem sucedido profissionalmente. Talvez você seja muito bem sucedido ministerialmente. Talvez você seja muito bem sucedido em outras tarefas que você realiza. Mas talvez a sua casa esteja sofrendo. E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre as nossas prioridades. Porque
nós temos sim que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Alguém discorda disso? Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aliás, Deus não é eu estar de domingo na igreja. Deus é o Pai com o qual eu me relaciono todos os dias, 24 horas por dia. Então Deus precisa ser o meu número 1 na minha lista de prioridades. E depois nós vamos ver que todos os itens dessa lista de prioridade não excluem o Senhor. Por quê? Porque depois do Senhor vem a nossa família, vem a nossa casa, vem os nossos, vem a nossa vida dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E Deus está ali. Deus está ali. Então, muitas vezes nós invertemos as prioridades. Invertemos. Nós colocamos o ministério, a igreja, o trabalho, os amigos, antes da família. E muitas vezes antes de Deus. Como nós temos vivido a nossa vida cotidiana? Como nós temos vivido a nossa vida diária? O Senhor tem sido prioridade na sua vida? O Senhor tem sido o seu primeiro pensamento logo que você acorda? Nós precisamos fazer um exercício de lembrarmos do Senhor quando abrimos os nossos olhos. E agradecer ao Senhor, porque mais um dia as misericórdias dele se renovaram sobre nós. Deus, o nosso Pai, precisa ser lembrado todos os dias, em todos os momentos. Não é só de manhã, não. Mas ele precisa ser o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro sentimento. A nossa gratidão, ela precisa ser genuína. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Então nós nos levantamos. E aí nós vamos para o nosso dia a dia. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos viajar, nós vamos fazer as nossas coisas. Quantas são, às vezes, ou quantas são as pessoas que saem de madrugada e voltam tarde e não veem os filhos, e não veem a esposa, e não veem o marido, e não veem os membros da família. Nós precisamos repensar as nossas prioridades. Mas eu preciso levar dinheiro para casa, eu preciso trabalhar, eu preciso... Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É inútil levantar de madrugada, chegar tarde, você vai comer o pão de dores. É inútil. Não é na força do nosso braço. Não é eu fazer mais e trabalhar mais e ganhar mais que eu vou dar mais para minha família. Sabe o que a criança quer? A criança não quer o presente, a criança quer a presença. E quantas são as vezes que nós queremos compensar a nossa falta de presença com presentes para as nossas crianças? Se o Senhor não edificar a casa, nós vamos trabalhar e não vamos ver a cor do dinheiro. Nós vamos trabalhar e não vamos ver as coisas acontecerem. Parece que eu trabalho e nada acontece. Pois é. A Bíblia nos dá orientações claras e precisas sobre a nossa família. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade para a nossa família. Nós temos 24 horas. Nós trabalhamos em média 8 horas por dia. Tem uns que trabalham mais. Nós dormimos
em média 8 horas por dia. Tem uns que dormem menos. Tem outros que dormem muito mais. E as outras 8 horas? O que nós fazemos? Ficamos nas redes sociais? Porque para você ficar 8 horas nas redes sociais, é muita coisa. Mas quando você pega para ficar nas redes sociais, deu 2 horas que você está ali e você não viu o tempo passar. É mentira ou é verdade? Então nós trocamos o tempo que poderíamos ter com a nossa família pelas redes sociais, pelos nossos interesses pessoais, por tudo aquilo que nos atrai, nos agrada, ou agrada a nossa carne, vai alimentando aquilo que é bom, que é gostoso. E aí nós falamos que não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para a nossa esposa, não temos tempo para o nosso marido, não temos tempo para a nossa mãe, não temos tempo para o nosso pai, não temos tempo para os nossos irmãos. Sabe qual que é a verdadeira religião? Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então eu vou ser religioso quando eu procurar um órfão e cuidar dele, procurar uma viúva e cuidar dela? Também. Mas nós vamos praticar a verdadeira religião quando nós cuidarmos da nossa casa e da nossa família. Muitos são órfãos de pais vivos. Muitas são viúvas de maridos presentes e vivos. Presentes fisicamente, não emocionalmente. E nós, como igreja, o que nós temos feito? O que nós temos feito? Dona Dalva tem 93 anos. Nessa reta final, né? Nessa reta final, ela brinca bastante com esse assunto. O Tamar e a Bia estão cuidando dela. Estão cuidando. Então nós precisamos pensar se nós realmente somos quem Jesus quer que a gente seja. Precisamos pensar, em primeiro lugar, na nossa família, porque nós pensamos em fazer. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou realizar, eu vou ter muito. Pera, respira, calma. E a sua casa? E a sua família? Nós precisamos nos policiar muitas vezes. Sabe por quê? Muitas vezes eu estou fazendo mais para os de fora do que para os de dentro. Quantas são as vezes que eu estou atendendo alguém que está num problema, está num processo, eu preciso dar atenção, eu preciso orar, eu preciso fazer uma visita, eu preciso receber essa pessoa. E as minhas filhas estão esperando para brincar. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Isso muitas vezes acontece porque nós não definimos muito bem a nossa rotina, o nosso tempo. E aí o tempo que sobra a gente vai ver o que faz. Se antes nós elencarmos prioridades dentro da nossa casa e colocarmos tempo para todas as coisas, nós vamos conseguir fazer tudo que é necessário. De segunda-feira, por exemplo, vocês sabem que é nosso dia de folga. Dia de folga, sim, né? A gente não vem para cá. Mas a gente fica lá fazendo faxina de manhã, enquanto as crianças estão na escola. Mas as crianças chegam, nós vamos fazer o quê? Dedicar tempo de qualidade para elas. E todos os momentos que nós podemos ter com elas, um tempo de qualidade, nós vamos ter. Muitas vezes eu me vejo trocando as prioridades. Muitas vezes eu me vejo com flashes de querer inverter alguma coisa. E eu estou me policiando e muito para fazer com que essas prioridades elas sejam vividas de fato e de verdade. Não faz sentido, queridos, isso eu sempre falo, você já me ouviu falar, eu vou falar mais uma vez. Não faz sentido eu largar minha casa,
e atender os de fora. Não faz sentido eu pregar a palavra aqui e falar esse tipo de situação para você se eu não estiver fazendo isso. Não faz sentido. Jairo era o principal da sinagoga. O pastor Josué Gonçalves fala que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Jairo era o principal das sinagogas, mas a sua filha estava morrendo. A palavra não fala muito sobre ele. A palavra não fala muito sobre ele. Mas nós vamos entender essa história como uma mensagem do Senhor para nós nessa manhã, de um reposicionamento dentro do nosso lar. Eu não posso ser o principal da sinagoga e permitir que a minha filha esteja morrendo dentro de casa. Eu não posso ser o melhor profissional lá fora e a minha família está sofrendo dentro de casa. Não posso. Eu preciso cuidar e cuidar bem do meu primeiro ministério. Você precisa cuidar e cuidar bem do teu primeiro ministério. E qual é o teu primeiro ministério? O nosso primeiro ministério é a nossa família. É a nossa família. Ah, mas então quer dizer que eu não vou poder fazer mais nada? Não, calma. Eu acabei de falar. Nós precisamos elencar bem as nossas prioridades. E tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Nós podemos fazer tudo se a gente se organizar. Sem organização vai sair tudo atropelado. Tudo de qualquer jeito. E o tempo que nós vamos dedicar para a nossa casa, ele precisa ser tempo de qualidade. As meninas, eu preciso sentar, olhar nos olhos delas, brincar sentado com elas, rolar, dar risada, sentar com elas, ministrar no coração delas a palavra de Deus sobre determinados assuntos. A Sara está com 9 anos, começa a pipocar uns assuntos meio chatos. A gente tem que falar, a gente tem que ministrar antes que outros cheguem, antes que nós, né? E façam isso e roubem essa nossa administração. Aí a gente vai ter que ficar reparando. Então nós precisamos olhar nos olhos das crianças e ministrar a palavra de Deus no coraçãozinho delas. Nós precisamos olhar nos olhos dos nossos familiares e falar uma palavra de amor. Ah, mas ele sabe que eu amo ele. Deus também sabe que nós o amamos. Nós também sabemos que Deus nos ama. E o Senhor está fazendo declarações de amor todos os dias para nós. Vocês já olharam isso aqui? Essa paisagem? Isso é uma declaração de amor do Senhor. Então Jairo, ele se prostrou e pediu que Jesus entrasse na sua casa. Foi isso que Jairo fez. Ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, entra na minha casa, porque a minha filha está morrendo. Quantas são as casas que ainda não permitiram que Jesus entre? Eu sou cristão, eu vou na igreja. E Jesus? Jesus está lá na igreja. Permita que Jesus entre na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A primeira porta que nós precisamos abrir para o Senhor é a porta do nosso coração. Essa é a primeira porta que nós precisamos abrir para o Senhor. Mas eu já aceitei Jesus. Eu já me reconciliei com Cristo. Está tudo certo. Amém. Mas muitas vezes nós deixamos Jesus tomando chuva do lado de fora. Somos crentes domingueiros que frequenta a igreja todos os domingos. Chega aqui procurando o cartão para passar o digital, né? Para ter um ponto. Não. Está errado. Permita que Jesus entre no seu coração, de fato, e faça morada. Porque aonde Jesus entra, há ressurreição.
Aonde Jesus entra, há milagre. Aonde Jesus entra, há mudança. Não tem como permanecer da mesma forma. Quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Talvez você tenha perdido a esperança, mas na esperança nós não seremos confundidos. E a nossa esperança é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não perca a esperança. A esperança é a última que morre. É uma mentira. A esperança nunca morre. A nossa esperança é Jesus. Mas ele morreu, mas ele venceu a morte. E vive para todos sempre. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Intercede por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele defende a nossa causa. O nosso melhor amigo. O nosso Senhor. O nosso irmão mais velho. Ontem nós falamos na reunião de homens sobre a orfandade. E nós fomos adotados por Deus. Por quê? Porque o Senhor rejeitou o irmão mais velho para que nós fôssemos adotados por Ele. Na cultura, no princípio da adoção, na cultura romana, o filho legítimo poderia ser rejeitado. Olha só. O filho legítimo poderia ser rejeitado, mas aquele que era adotado jamais poderia ser rejeitado. Nós éramos como jambuzeiros bravos. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Ah, queridos, se nós conseguirmos entender o poder que há no nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Jairo se prostra diante dele e fala: entra na minha casa. E aí eu me lembro da música do Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida. Eu passava o caminhão de gás cantando essa música. Quando Jesus entra, as coisas não permanecem no mesmo lugar. Parece que Jesus entrou e começou uma bagunça. Parece que as coisas pioraram. Ele está fazendo a faxina. Segura aí. Está imóvel para tudo quanto é lado. Mas daqui a pouco ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Você só precisa permitir que ele continue dentro da sua casa. Então Jesus, ele ouviu o clamor de Jairo, de Lázaro não, de Jairo. Eu acredito que Jairo estava desesperado. Mas Jairo sabia como. Ele sabia como. Porque ele conhecia Jesus. Ele sabia como o milagre poderia acontecer. Ele sabia a forma que a filha dele poderia ser curada. Então ele procura a pessoa certa. E ele convida Jesus para entrar na sua casa. No meio do caminho, a multidão o apertava e alguém tocou no tzitzit, né, Ademir? Das vestes de Jesus. E o Senhor, sensível, né, Tamar? A sensibilidade é a marca da santidade. Ele entendeu, ele sentiu que dele saiu o poder. Dele saiu o poder. Pedro fala: Senhor, mas como assim quem te tocou? Porque Jesus pergunta: quem me tocou? Quem te tocou, Senhor? Então a multidão te apertando. Todo mundo está empurrando. Empurra para lá e para cá. Não, alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Nós precisamos permitir que o Senhor entre na nossa casa, mas também nós temos que tocar em Jesus. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. E o que é a fé? A fé é a certeza de que algo vai acontecer. É a certeza das coisas que se esperam. A prova das coisas que se não veem. É nós darmos o passo sem ter chão embaixo.
E quando nós formos pisar, Ele coloca o chão. Essa é a fé. Porque andamos por fé e não por vista. Quando nós entendemos que andar com Deus é andar por fé e não por vista, você vai entender que no mundo espiritual, o Senhor já está movendo grandes coisas nessa manhã, para que a tua casa sofra essa faxina celestial. Amém. Nós não estamos vendo. Aliás, nós estamos aqui, nós não estamos lá. Mas a faxina já está sendo feita dentro de nós. E quando nós nos posicionarmos na nossa casa, a faxina da nossa casa será feita por Ele. Por quê? Porque nós convidamos Ele para entrar e porque nós levamos Ele para casa. Nós nos posicionamos de forma diferente, segundo o que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Pessoas posicionadas podem mudar gerações. Amém. Mas pessoas desposicionadas também mudam gerações. Você escolhe quem você quer ser. Nós temos que sair da nossa bolha e pensar que virão pessoas após nós. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E nós vamos ver o legado que deixamos na vida deles. Agora, qual é o legado que nós temos deixado? O que nós temos feito pensando nas próximas gerações? Aquela mulher, ela era rejeitada pela sociedade. Uma mulher que gastou tudo com remédios. Rejeitada pela sociedade, gastou tudo com remédios. Mas a oportunidade veio e ela estava preparada. Então ela foi se arrastando e tocou nas vestes de Cristo. E ela recebeu a cura. O sangue foi estancado. Quantos anos de sofrimento, esperando um milagre, esperando a oportunidade de poder viver algo novo, rejeitada. Naquele tempo, uma mulher nessa situação, ela era excluída. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Assim como Jesus atendeu o principal das sinagogas, Ele também atendeu aquela mulher que era rejeitada pela sociedade. Um homem reconhecido pela sociedade foi atendido por Jesus, mas uma mulher rejeitada pela sociedade também foi atendida por Jesus. Amém. E o milagre aconteceu, porque Ele não faz acepção de pessoas. Não interessa a condição que você se encontra. Não interessa os problemas que você tem passado. Não interessa se você teve ou não teve uma construção no Senhor. O que interessa é que se Ele entrar, Ele pode mudar todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Todas. Então, nós vemos aqui algo muito importante que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã. A menina, a palavra nos fala que ela tinha quase 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo tinha quase 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo fazia 12 anos. Isso, além de ser profético, né, pastor? É algo que nós precisamos entender. Nós olhamos hoje as gerações que estão chegando, as gerações tecnológicas, tem um nome para isso, né? Geração Z, geração não sei o que lá. E nós, muitas vezes, julgamos. Muitas vezes nós achamos que não tem jeito. Achamos que os adolescentes, os jovens, as crianças estão inseridas num contexto que não tem jeito. Mas a palavra do Senhor para nós nessa manhã vem nos elucidar algo extremamente importante. Se eu não for curado, eu não estarei pronto para curar. Se eu não for transformado,
eu não estarei pronto para transformar. Se eu não estiver liberto, eu não estarei pronto para libertar. Fazia 12 anos que ela sofria de hemorragia. Então, a menina nasceu, a filha de Jairo nasceu aproximadamente quando a mulher começou a sofrer o fluxo de sangue. E o Senhor quer nos... E essa mulher foi curada. Ela foi curada 12 anos depois, quando a menina tinha 12 anos. Ou seja, nós só vamos transformar as próximas gerações se nós permitirmos que o Senhor nos cure primeiro. Nós só vamos ver gerações transformadas após nós se nós permitirmos que o Senhor entre na nossa vida e se nós tocarmos o Senhor Jesus. Nós precisamos assumir essa responsabilidade como igreja. Como igreja, assumir a responsabilidade que temos de nos levantarmos e orarmos primeiro pela nossa cura, pela nossa libertação, buscarmos ao Senhor para que sejamos realmente transformados por Ele todos os dias, mas orarmos e buscarmos também ao Senhor para que as próximas gerações sejam gerações do avivamento. Seja uma geração que vem para trazer o fogo do Espírito. Uma geração que vem totalmente liberta e transformada. Sabe por que nós estamos fazendo, celebrando a recuperação Kids? O celebrando a recuperação com as crianças? Porque a própria liderança do Celebrando fala que o Celebrando Kids, ele existe para que quando essas crianças forem adultas, elas não precisem fazer o Celebrando Adulto. Serão crianças totalmente libertas. Amém. Crianças totalmente curadas emocionalmente. Crianças que realmente vão saber dar nome às suas emoções. Crianças libertas. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Porque cristão que não ora não é cristão. Forte isso, né? Cristão que não ora não é cristão. Eu sou cristão, sim. Eu aceitei a Jesus. Cristão que não ora não é cristão. Não vive o cristianismo de verdade. Cristão que não ora não tem as direções que o Senhor tem para nos dar. Cristão que não ora não tem relacionamento com Deus. Cristão que não ora não sente, não vive, não toca na presença do Espírito Santo. Cristão que não ora é soldado que está sendo separado para ficar de reserva. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. A responsabilidade de orarmos por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pela igreja do Senhor. Orarmos por Israel. Começa quando? Começa hoje o jejum por Israel. Nós precisamos desse posicionamento. Depois você fala um pouquinho, pode ser? Sobre isso? Amém, queridos? Assuma essa responsabilidade. A sua casa é o que você tem de mais importante. A sua família é o que você tem de mais valioso. De mais valioso. Você não pode colocar nada para disputar com a sua casa e com a sua família. Absolutamente nada. Porque não tem nada mais, não tem nada que valha mais do que a sua casa, do que a sua família. Não existe. Nós precisamos inverter as prioridades e entender que o que tem valor eterno precisa estar no topo das prioridades. Dinheiro e bens materiais não têm valor eterno. Pessoas têm valor eterno. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos viver
um tempo novo. Nós vamos viver novas fases na nossa vida. Então, que a gente possa se posicionar nessa manhã como homens e mulheres separados para um trabalho específico no reino de Deus. O trabalho de cuidar, em primeiro lugar, da nossa casa e da nossa família. Antes de eu ser o pastor Rodrigo, eu sou o marido da Jezabel, pai da Sara e da Alice. Pastor é um ministério, mas o ministério não é maior do que a minha paternidade. O ministério não é maior do que a minha relação com minha esposa. O ministério não é maior do que a minha casa, do que a minha família. O problema é que muitos esperam muito de nós. Muitos esperam muito de nós. Mas muitas vezes, você que está aqui, vai pedir a ajuda do pastor. O pastor fala, agora eu não posso, queridinho. Agora eu não posso, queridinho. O máximo que eu vou fazer agora é orar por você, tá bom? Porque agora eu estou dando atenção no que é mais importante. Nossa, o pastor falou que é mais importante, eu sou menos importante. Do que a minha família? Menos importante. Do que a sua família, eu sou menos importante. Olhe para isso. Olhe com esses olhos. E comece a viver um novo tempo na sua casa. Coloque as coisas no seu devido. Permita que o Senhor entre e faça essa faxina. Faça essa mudança que precisa ser feita. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Você tem que trabalhar. Eu não estou aqui falando que você não tem que trabalhar. Pelo amor de Deus, não distorça as minhas palavras. Trabalhe lá suas 8 horas, 9 horas, 12 horas por dia. Mas vai ter tempo de sobra para você dedicar tempo para a sua casa, para a sua família. Aqui o G, ó. O G, se ele fala, eu vou jogar futebol, e a Quinha fala, G, eu estou morrendo. Eu falo, desculpa, mas eu vou jogar futebol. Só que o que acontece? Quando nós permitimos o Senhor mudar o nosso entendimento, conforme Romanos nos ensina, Romanos 12, o que está acontecendo agora? O G joga bola de quarta-feira. Estou falando de você, tá bom? Pode ser não. Eu já parei de jogar bola, né? O G joga bola toda quarta-feira, mas aí ele sentiu a necessidade de ficar com as crianças nesse tempo que ele jogava bola. Então ele não parou de jogar bola. Ele fica uma semana com as crianças e uma semana ele joga bola. Vocês estão achando que é uma coisa simples. O G fazer isso não é simples, não. Não. Só Cristo para mudar mesmo. Porque ele entendeu a importância que ele tem na vida das crianças, na vida da Érica, na sua casa, na sua família. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê direções. Te dê direções para você realmente viver uma nova realidade no seu lar. Ontem nós falamos para os homens posicionados, sacerdotes, exercendo o sacerdócio dentro da sua casa. Muda tudo. Mas mulheres posicionadas no seu lugar, com a boquinha fechada, brincadeira. Falando quando deve falar, mas calando quando deve calar, também mudam toda uma situação. Eu quero fazer uma pergunta. Como foi a reunião de mulheres ontem? E os homens sentiram o reflexo da reunião depois? Depois a gente conversa. Graças a Deus. Nós vamos encerrar. Mas que você não se esqueça do seu primeiro ministério. No ano de 2011 eu me casei. E nós
Eu morava em Araras, nos casamos em Araras, e aí a gente morou 9 meses num apartamento lá. Depois de 9 meses a gente veio para Santa Rita. E aí chegamos em Santa Rita, a igreja a qual nós congregávamos, ela era uma igreja pequena. E precisava trabalhar na igreja. Precisava, né, Cris? A Cris estava lá com a gente. E nós arregaçamos as mangas e vamos trabalhar. E aí o que começou a acontecer? Eu estava na igreja de segunda a segunda. E era só eu e a Jéssica. E eu não estava dando conta de dar atenção para a minha casa. Ah, então eu não posso ir na igreja. Você deve ir na igreja. Você deve congregar. É uma orientação do Senhor, congregai-vos. Você deve fazer as coisas para Deus. Você deve orar por uma pessoa. Você deve fazer uma visita. Você deve abraçar. Você deve ser cristão de verdade. Você tem que trabalhar. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. E aí eu comecei a olhar para dentro de casa. Comecei a ver que eu estava invertendo tudo. E que eu estava perdendo aquela essência da minha família. Meu Deus, se está assim agora está assim, imagina quando vier os filhos. E há tempo, graças a Deus, o Senhor nos deu um puxão de orelha. Nós conseguimos mudar tudo isso. Mas foi um tempo muito complicado. Muito complicado, porque é um lugar que você vai entrando, e quando você vê, parece que você não tem mais força para sair. Isso se chama religiosidade. Religiosidade. Eu estava de segunda a segunda na igreja, mas eu não tinha vida com Deus. Parece contraditório, mas não é uma realidade de muitas pessoas. Estou de segunda a segunda na igreja e não tenho vida com Deus. E não tenho vida em casa, com a minha família. Mas graças a Deus, eu comecei a tirar o pé, a ponto de eu ir uma vez por semana. E eu era auxiliar do pastor. Isso a gente já tinha mudado daqui. E as coisas começaram a mudar. Porque a mudança, ela começa aqui. É sempre na nossa mente. Se a gente permite que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso entendimento, nós vamos começar a viver outras situações muito melhores no Senhor, porque Ele está transformando todas as coisas. E aí as coisas começaram a mudar. Graças a Deus por isso. E eu estou contando isso para que você não caia nesse mesmo erro. Não caia nesse mesmo erro. Hoje é diferente. Hoje eu estou integralmente aqui. Integralmente. Então eu venho, de segunda a gente fica em casa, mas de terça eu estou aqui o dia todo, de quarta até sexta. A gente está aqui. Às vezes eu venho de sábado, na maioria dos sábados eu estou aqui de manhã. E à tarde também, um pouquinho da noite. Nós saímos aqui 10h30 da noite. E não tem problema nenhum. Os tempos estão bem divididos no nosso dia a dia. Então, você é um trabalhador do reino, todos somos, mas você está integralmente para o Senhor, é uma coisa. É um trabalho como qualquer outro. É que tem o seu tempo, o seu horário, tem o cumprimento de todas as coisas. Mas você é um trabalhador do reino, mas tem o seu trabalho secular. Então, saiba dosar. Nós fomos fazer uma visita para Simone. A Simone que canta no louvor. Pelo menos cantava, né? Ela ficou grávida, vai ter o neném, vai demorar para voltar um pouco. Fomos lá fazer uma visita para ela, fomos orar por ela, oramos por ela, beleza e tal. Aí a gente foi sair, o Ricardo falou, pastor, domingo eu tô lá, hein? Eu falei, você não apareça lá, que você vai apanhar no meio de todo mundo. Ô louco, pastor, por quê? Porque você tem que cuidar dela. Cuida dela. Cuida da sua família. Cuida da sua esposa. Cuida do bebezinho que vai chegar. Cuida dela. Cuida. Esse negócio de querer inverter as coisas.
Eu sou o primeiro a falar, cuida dela, da sua casa. Quantas vezes eu ouvi, você tem que estar na igreja, porque você tem que ter comunhão com Deus. Eu estava na igreja, não tinha comunhão com Deus. Estava na igreja, não cuidava do meu primeiro ministério. Então, não inverta as prioridades. Coloque as coisas no seu devido lugar. E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai permitir que você viva um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Obrigado, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Obrigado porque o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. Obrigado porque isso foi escrito na Santa Palavra. Obrigado porque hoje nós podemos receber uma mensagem que foi vivida pelo Senhor, Pai. E aprender com ela, Pai. Aprender com ela que enquanto Jairo tinha sucesso na rua, o principal das sinagogas, a sua filha estava morrendo dentro de casa. Nenhum sucesso vai compensar o fracasso da nossa família, Pai. E essa verdade precisa governar nosso espírito. Para que a gente entenda, Pai, que nós temos os nossos compromissos sim, os nossos afazeres sim, mas nós precisamos separar tempo e tempo de qualidade, Pai, para a nossa casa e para a nossa família. Amém. Senhor, em nome de Jesus, para todos aqueles que não têm hábito de fazer isso, para todos aqueles que vivem em pé de guerra dentro de casa, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrame sobre essas vidas do teu bálsamo, Senhor, do teu fogo, do teu poder, para que essas vidas sejam, Senhor, constrangidas pelo teu amor e possam ter, ó Deus, mudança de mente e caia por terra todo orgulho. Tem marido aqui que não conversa com a sua esposa. Tem marido aqui que virou as costas para sua esposa. A esposa era de um jeito, hoje ela é de outro, e por isso eu vou virar as costas para ela. Minha esposa, quando eu casei, ela era diferente, até fisicamente. Hoje ela é de outro jeito, então eu vou virar as costas para ela. Em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito de orgulho, toda raiz de orgulho caia por terra. Esse marido hoje vai amar sua esposa. Amém. Em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a vida da tua igreja, Pai, famílias restauradas. Amém. Porque famílias fortes formam igrejas fortes. E a igreja forte, Pai, é uma sociedade forte. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Senhor que haja restauração das famílias, Pai. Que haja restauração das famílias, restauração das casas. Que nós possamos dar a devida importância à nossa casa, à nossa família. Que nós possamos dar a devida importância para aqueles que nós convivemos e amamos. Desperta mais uma vez, Pai, o amor. Desperta mais uma vez o amor. Porque o amor não é um sentimento, é uma decisão que nós tomamos. Porque se não fosse decisão, não seria mandamento. E o Senhor nos manda amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É uma decisão que nós tomamos nessa manhã. Nós vamos amar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós. Amar com o amor que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Porque o Senhor nos deu o espírito de amor, de poder e de equilíbrio, para que nós possamos desfrutar desse espírito, para que nós possamos praticar tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Eu oro por uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja liberta. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça grandes coisas, em nome de Jesus. Amém.